Olá, sou professora Ana. Hoje nós vamos conversar um assunto bem interessante. Tudo bem? Hoje nós teremos aula 9, eixo ambiente e vida. Conteúdo de hoje, os animais, alimentação e excreção. Tudo bem? Olha a habilidade que eu preciso desenvolver com vocês. Participar de situações em que os conceitos e procedimentos científicos, juntamente com as reflexões sobre a natureza ética da ciência, são mobilizados para direcionar tomadas de posição acerca de situações sociais atuais e relevantes. Vamos agora estudar. Vamos para a nossa aula? Vamos estudar? Oi, vamos lá. Nossa alimentação, o que nós ingerimos hoje, né? Até aqui, do que nós nos alimentamos? Importante saber, porque esses alimentos vão se transformar em nutrientes. E aí eu pergunto para vocês sobre a nossa alimentação. O que alimento você ingeriu hoje? Vamos lá? Eu sei que vocês comeram. Vamos lá, comeram pão, ovos, frutas, biscoito, suco, goiaba, bolacha, feijão, arroz, farinha, peixe, macaxeira. Tomaram água, com certeza vocês tomaram água. Isso tudo para nós, para o nosso organismo é muito importante. Mesmo água é considerado um dos alimentos mais importantes para o nosso organismo, tudo bem? E aí, avançando mais um pouquinho, eu quero trazer para vocês a definição, né, do que é alimento, né? Em latim é alimento. É toda substância utilizada pelos seres vivos como fonte de matéria e energia para poderem realizar as suas funções vitais, incluindo crescimento, movimento, reprodução. Vocês entenderam por que os alimentos são tão importantes? E aí eu trago para você uma cartela de vários alimentos, né? E esses alimentos, todos eles têm uma categoria, têm uma classificação. Nós precisamos classificar esses alimentos, né? Porque a variedade é muito grande, são vários alimentos. E aí dentro de uma situação nutricional nossa, nós também categorizamos esses alimentos. E aí é o que nosso estudo de hoje, tudo bem? Pergunto a vocês e mostro para vocês como funciona o sistema digestório humano, tá? Hoje nós vamos trabalhar o sistema digestório humano nosso. E aí eu pergunto para vocês, alimentos são transformados em nutrientes, é isso mesmo, alimentos são transformados em nutrientes. E esses nutrientes nós precisamos saber porque existem duas classificações. E aí eu preciso conversar com vocês quais são essas classificações dos nossos nutrientes. Temos nutrientes tipo macronutrientes, tá bom? Tá na tela para vocês. Professora, quem são os macronutrientes? Macro quer dizer que são grandes, tá? Eles estão numa proporção maior, por isso que eles são chamados de macronutrientes. Quem são? Proteínas, carboidratos, lipídios e a água também é considerado esse alimento. E os micronutrientes? Os micronutrientes, micro quer dizer pequeno, tá bom? São categorias de alimentos que eles estão numa pequena quantidade e precisa o nosso organismo de uma pequena quantidade. Quem são, professoras, os micro-organismos? Os micronutrientes? Vitaminas e sais minerais. Nós vamos conhecer tudo isso? Vamos conhecer tudo isso na aula de hoje, tá? Prestem bem atenção. O que não serve para o nosso organismo, olha lá, é eliminado em forma discreta. E o alimento, professora, ela vem em forma de excreta, de fezes, tudo bem? Tudo que nós nos alimentamos e que o organismo diz que não precisa é eliminado em forma de excreta. E qual é essa excreta? São as fezes, tudo bem? E aí, evoluindo mais um pouquinho a nossa conversa de hoje sobre alimentação, eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse percurso que o alimento faz. Vamos ver agora o trajeto dos alimentos nos humanos, tá bom?
Olha lá, a ingestão de alimentos passa por processos de digestão e absorção, tudo bem? Ela é realizada por um conjunto de órgãos que compõem o sistema digestório. Quem são esses conjuntos de órgãos? A boca, o esôfago, o estômago, o intestino e o ânus. Para melhor elaborar com vocês essa aula, eu trouxe para vocês uma imagem. Ela vai mostrar todo o trajeto do alimento no nosso corpo, tá bom? Vai começando o alimento ser ingerido pela boca. Observe, entrou na boca, percorreu o esôfago, estão vendo aí o alimento de verde? Depois do esôfago, ele é passado para o estômago. Aqui é uma questão muito importante, porque no estômago, o suco gástrico vai fazer a digestão de todas as proteínas. Ele vai seguir no estômago, ele passa um certo tempo no estômago, para depois ele seguir para os intestinos. Ele vai passar primeiro no intestino delgado, que é esse que ele está aí caminhando, tá bom? Ele é longo. Por quê? Porque ele precisa me dar condição para que seja absorvido todos os nutrientes que foi ingerido nessa minha alimentação. Por isso que ele tem um trajeto mais longo, porque ele vai ser todo absorvido os nutrientes, tá bom? O que não funcionar para o meu organismo, o que não servir, eu já começo a ser liberando pelo outro intestino, que é o intestino grosso. E aí o alimento vai percorrendo, toda a água é extraída. E daí esse alimento em bolo reto e fezes, tudo bem? Vamos para os nossos nutrientes, macronutrientes. Conhecendo agora os macronutrientes, né? Aqueles organismos que nós colocamos, que é o alimento, que ele é grande, né? Ele precisa de grande proporção, o organismo. E os macronutrientes, eu trago as proteínas para vocês. Funções da proteína. Qual é a função da proteína no nosso organismo? Responsáveis pela formação de novos tecidos, tá, gente? Pelo transporte de oxigênio, pela proteção do corpo contra o organismo, causadores de doenças e pela aceleração das reações químicas, fundamentais para o bom funcionamento do corpo. Olha a função da proteína, tá? E seguindo mais um pouco, eu trago o exemplo dessa proteína para vocês. Quem são os exemplos de proteína? Leites, seus derivados, carne, leguminosas, oleaginosas, queijo, ovos, soja, são proteínas, mas aí a gente já observa que são proteínas de característica animal e também nós estamos vendo características vegetais, tá bom? Porque aí a proteína ela pode ser essas duas características. E aí, avançando mais um pouquinho, eu trago um outro tipo de nutriente para vocês, que são os carboidratos, tá bom? Quem são os carboidratos, professora? Eles são fundamentais para dar energia ao nosso corpo, mas quando consumidos em excesso, se transforma em gordura, tá bom? Carboidratos podemos comer, mas temos que comer com uma quantidade equilibrada, tá bom? Por quê? Porque comendo muito, ele vai se transformar em gordura, e aí nós vamos fazer a questão de engordar, né? E quais são os exemplos, professora, dos carboidratos? Olha como eu trago exemplos para vocês. Arroz, né? Arroz integral, batata doce, massas, todo tipo de massas, pão, milho, mandioca, macaxeira, ou aipim, né, que talvez é conhecido também, cará, trigo, isso tudo são grupos de carboidratos. Olhem só a imagem que eu trouxe para vocês. Todo esse material da imagem aqui, se você olhar, são carboidratos, feijão, arroz, macarrão, milho, tá bom? Ali tem a batata, isso tudo são carboidratos, tá bom? Olha lá, essa é uma imagem. Partindo mais um pouquinho, tem outros alimentos. E aí eu trago para vocês os lipídios, tá? Lipídios são macronutrientes, só que tem uma classificação de lipídios. Professora, quem são os lipídios? O que eles fazem? Eles ajudam na proteção dos nossos órgãos, tá bom? Entretanto, o consumo em excesso pode prejudicar a nossa saúde. Sabe por quê? Porque os lipídios, eles já são características de muita gordura,
tá? E aí a gente precisa ver quais são esses lipídios. Eu trago como exemplo o azeite, a manteiga, tá? Manteiga também, doces. Tem alguns peixes que são gordurosos, abacate tem lipídios, mas é um lipídio até bem saudável do abacate. A castanha também tem lipídios, mas é um lipídio saudável. E algumas carnes muito gordurosas. Vamos lá, eu trouxe para vocês aqui tipos de alimentos que eu preciso mostrar para vocês que são alimentos com gordura saudável. Eu trouxe uma tabelinha para vocês, tá bom? Para ficar melhor a memorização e comparar melhor. Alimentos com gordura saudáveis, professora, pode ser pescados, né? Peixes têm gordura? Tem, mas são saudáveis as gorduras. Óleos vegetais também, né? Nós temos óleos que são saudáveis. Abacate também é gorduroso um pouco, mas é uma gordura saudável. Temos sementes e temos a castanha. A castanha nós comemos numa quantidade boa e aí ela tem gordura, mas tem uma gordura saudável. E para contrapor esse quadro, eu queria mostrar para vocês que nós temos alimentos com gordura prejudicial, tudo bem? O que é prejudicial, professora? Que pode trazer prejuízo para a minha saúde, pode trazer danos. E quais são esses alimentos que eu gostaria que vocês compreendessem? Carnes gordas, tá? Com muita gorduras, né? Bacon também é um alimento que a gente precisa ter cuidado, tá bom? Margarina comum, banha de porco também é classificado como uma gordura prejudicial. E frituras, né? Tudo que a gente vai comer que tem muita fritura é para ter cuidado, tá, gente? Porque não é o alimento, são as frituras. São o que nós usamos como para fritar. Biscoito recheado, cuidado, tá bom? São classificados como podem possuir gorduras prejudiciais. Aí nós temos que ter cuidado, né? Mesmo o biscoito recheado, comer em pouca quantidade, tá, crianças? Tem que estar observando isso. Micronutrientes é uma outra categoria que eu gostaria de trazer para vocês. Professora, quem são os micronutrientes? São aqueles que nós temos em uma quantidade menor no organismo, mas que são importantes, tá bom? Por isso que eles são chamados micronutrientes. Micro quer dizer pequeno, né? Muito pequeno, é uma pouca quantidade, mas eu preciso deles. E aí eu trago para vocês os sais minerais. E quem são os sais minerais, professora? Substâncias inorgânicas, tá bom? Que também não podem ser produzidas pelo nosso organismo. Eu não consigo produzir os sais minerais, mas que desempenham funções vitais. Mas aí eu vou ter que buscar em outras fontes esses sais minerais, tudo bem? E aí vocês têm até uma tabela, uma pirâmide alimentar, que aí a gente vai explorar daqui para frente, tá bom? Evoluindo mais um pouquinho, o equilíbrio e a manutenção de funções corporais básicas nos processos metabólicos, isso aí são funções também dos sais minerais. Condução de impulsos nervosos, tá bom? Esses impulsos nervosos que nós temos no nosso corpo, que nós vamos estudar, são também considerados importantes quando você ingere os sais minerais. Contração dos músculos. Tem alguns sais minerais que me permitem fazer essa contração do músculo muito saudável, tudo bem? Vamos para um outro micronutriente, são as vitaminas, tá? Quem são as vitaminas, professora? São compostos orgânicos e nutrientes essenciais de que o organismo necessita em pequenas quantidades para o seu normal funcionamento do seu organismo, tá bom? São vitaminas. Eu trago para vocês algum tipo de vitamina, né? Temos muitas vitaminas, de A a K, são várias vitaminas, mas eu trouxe bem resumido só para a gente entender a princípio quais são as funções e que alimentos eu consigo adquirir nessas vitaminas. Eu trago para vocês exemplos de vitamina A, vitamina B, que é B1, tá? Vitamina C, vitamina D e vitamina B, tá bom? Olha aí, se você olhar, você consegue identificar quais são os alimentos e aonde eu consigo essas vitaminas. Evoluindo mais um pouquinho, eu quero mostrar para vocês que tem um alimento que é essencial à nossa saúde. Água, essencial à vida, tá?
um dos alimentos mais importantes, um dos alimentos que nós precisamos nos preocupar bastante com ele. Água, substância mais abundante em nosso organismo. 70% de nosso peso, né, do nosso corpo, massa corpórea, 70% é água, né? Está presente também em quase todos os alimentos, exceto em alguns óleos, sais e açúcares, tá bom? Mas 70% do meu corpo é água e eu preciso fazer a reposição dessa água, um dos alimentos mais importantes. E para nós conhecermos mais um pouquinho de como que é esse percentual de água no nosso corpo, eu trouxe uma tabelinha para vocês, um esquema para vocês memorizarem melhor. Observem, quando nós estamos na forma de feto, né, dentro do útero da mãe, nós somos 100% água, tudo é muito líquido, né? Quando eu já nasço e aí eu sou bebê, eu já tenho 80% de água no nosso corpo. 80% de água no nosso corpo. Adulto, eu tenho 70% de água no nosso corpo. Idoso, eu já vou ter só 50%. Por isso que o idoso tem que tomar muita água, porque ele tem uma perda muito grande de água, tá bom? Evoluindo mais um pouquinho, eu queria colocar aqui para vocês o que devo evitar para ter uma alimentação saudável. Alguns alimentos nós precisamos evitar, tá bom? Em prol da nossa saúde. E aí eu trago para vocês o que devo evitar para ter uma alimentação saudável. Vocês, que são alimentos muito gostosos, mas para nossa saúde nós precisamos evitar, tá bom? Evoluindo mais um pouquinho, já que a gente falou de toda essa alimentação, lixos, né, do meu organismo, celulares do organismo, e são eliminados. Aí eu trago para vocês como exemplo amônia, ureia, ácido úrico, gás carbônico e alguns sais, tá bom? Os animais eliminam excretas por meio de urina, do suor, da respiração e fezes, tudo bem? Vamos ficar bem atento. Uma outra tabelinha que eu gostaria que vocês observassem são as excretas nitrogenadas. Professora, por que nitrogenadas? Porque ela elimina amônia, tá bom? Toxicidade da amônia muito alta, gente. Solubilidade na água bem alta, tá bom? Principal ambiente aquático. Toda vez que um animal vai excretar que é amônia, ele vive em ambiente aquático, tá bom? Representante, peixes, invertebrados, insetos, tudo bem? Aí eu coloco alguns peixinhos para vocês verem. Por que eles excretam amônia? Eles têm que estar em ambiente aquático, tudo bem? Trago uma outra tabelinha para vocês. As excretas nitrogenadas, que também são excretas, mas já dentro de uma categoria de ureia. Excreta ureia, toxicidade moderada, solubilidade moderada. Principalmente eles vivem aonde, professora? Terrestre, em ambiente úmido, tudo bem? Representantes são alguns peixes cartilaginosos, alguns mamíferos e anfíbios. E aí a classificação é urotélicos, tá bom? São os ureotélicos, tá bom? O nome é complicado. Mas por quê? Porque vem de ureias, tá bom? São esses animais. Eu trago uma outra tabelinha para vocês. São excretas nitrogenadas. Que outro tipo de excreta, professora? Ácido úrico, tá? Toxicidade baixa, não é tão tóxica. Solubilidade baixa na água. E aí, quais são os ambientes? Ambiente seco. E quem são esses animais, professora, que fazem a excreta de ácido úrico? São os insetos, répteis e aves, tá bom? Na classificação deles são uricotélicos, tá bom? Uricotélicos, porque é ácido úrico, tudo bem? Vamos para o nosso exercitando, vamos lá? Olha lá que questões interessantes que nós trouxemos para vocês, tá bom? Primeira questão. Em um almoço de família, os irmãos Arthur, a Ana, a Laura e o João montaram seus pratos com os seguintes alimentos, tudo bem? 4 crianças, elas mesmas montaram seus pratos. Observando cada prato, marque com um X
o prato que mais foi acrescentado alimentos da categoria de carboidratos, tudo bem? Olhem lá quais são os carboidratos. E aí eu trouxe para vocês as opções. Vocês precisam fazer uma verificação do prato do Arthur, do prato da Ana, do prato da Laura, do prato do João. E observe qual é o prato que mais ele colocou alimentos carboidratos. A segunda questão, interessante, olha o que eu trouxe para vocês. A amônia, ela é um produto tóxico, porém altamente solúvel em água. Devido a essa característica, a amônia é excretada por, vocês vão me dizer quem excreta amônia. Olha lá a dica que eu dei para vocês na nossa conversa. Vocês vão me dizer se ela é excretada por peixes ósseos, por répteis, aves ou mamíferos. Observe uma tabela que eu mostrei para vocês, que a resposta está lá, tá bom? Essa tabela é uma tabela que vai dar a resposta para vocês, tudo bem?
Vamos resolver? Eu tenho certeza que vocês conseguiram. Nosso primeiro desafio, qual era o nosso primeiro desafio? Coloquei para vocês que em um almoço, né, de família, o Arthur, a Ana, a Laura e João montaram seus pratos. E aí tinham as opções deles colocarem os alimentos no prato. E aí eu mostrei para vocês e coloquei que o Arthur, ele colocou o alimento no prato, tipos de alimentos. A Ana também, a Laura e o João. E aí eu tinha as opções, né, que vocês vão visualizar. A opção A, eu tinha que o prato do Arthur, ele tinha arroz, tudo bem? Peixe e banana. Foi isso que o Arthur colocou no seu prato. O da Ana, o que que a Ana colocou? Alface, frango e arroz. E o prato da Laura, o que que ela colocou no prato? Colocou ovos, né? Couve e macaxeira. E o prato do João, ele colocou arroz, macarrão e batata. Vocês observaram qual foi o prato que mais tinha carboidrato? Qual foi que vocês marcaram? Eu tenho certeza que vocês marcaram o prato do João. Por quê? Arroz, carboidrato, macarrão, carboidrato, batata, carboidrato. Dos outros, eles colocaram verduras, né? E verduras são proteínas, já não são carboidratos. Então, a resposta correta, letra D. Muito bem. A próxima questão, que foi a segunda questão, eu coloquei para vocês o seguinte. A amônia, ele é um produto tóxico, porém altamente solúvel na água. Devido a essa característica, a amônia é excretada por quem? Quem são os animais que fazem a excreta da amônia? E aí eu mostrei para vocês a tabela. Lembra da tabela que eu mostrei para vocês? De toxicidade da amônia, tabela de toxicidade da ureia, do ácido úrico, essa tabela mesmo. Se vocês olharem essa tabela e verem quais são os animais que fazem a excreta de amônia, a pergunta era justamente em cima dessa tabela, né?
Amônia, altamente tóxica, altamente solúvel. Quais são os animais que têm a excreta da amônia? Precisam estar em ambiente aquático. E aí eu dava os representantes para vocês. Quais eram os animais que excretam amônia? E aqui é uma classificação nossa para ciências, né? Então, se eu perguntei quais eram os animais que excretam a amônia, onde vocês viriam na tabela para conseguir a resposta? Aqui, ó, né? Então, vamos lá? Qual foi a letra que vocês marcaram? Eu coloquei a opção A, peixes ósseos, B, répteis, C, aves e D, mamíferos. E como vocês observaram naquela tabela, eu tenho certeza que vocês marcaram que são os peixes. Por que os peixes, professora? Porque a amônia não é altamente tóxica e lá tinha uma consideração. Os animais que excretam amônia são animais que precisam viver em ambiente aquático. De todas essas questões que eu coloquei para vocês, então nós tínhamos a opção peixe, certo? Eu tenho certeza que vocês conseguiram fazer todas as atividades e acertaram. E aí eu trago vocês para o resumo de hoje. Vamos para o resumo do nosso conteúdo? O resumo de hoje, né? O nosso resumo de hoje. Vamos resumir tudo que nós conversamos sobre alimentos, sobre excreta. O que nós estudamos hoje foi sobre alimentos e sobre as excretas. Os alimentos, eles possuem diferentes nutrientes, que são geralmente classificados em macronutrientes e micronutrientes. Nós entendemos, macronutrientes são aqueles que o corpo precisa de muita quantidade. E aí eu trouxe alguns exemplos para vocês, proteínas, lipídios, carboidratos, não foram isso? E aí eu preciso mostrar para vocês que além dos macronutrientes, carboidratos, lipídios e proteínas, eu gostaria de conversar com vocês que também tem uma outra classificação, os micronutrientes. Quem são, professores, micronutrientes? Vitaminas, sais minerais, tudo bem? É uma quantidade menor, mas nós precisamos sim de vitaminas e sais minerais. E os sais minerais nós adquirimos principalmente em verduras. Tem muitas verduras que têm sais minerais, tá bom? As excretas é tudo aquilo que não serve para o meu organismo, né? E se não serve para o meu organismo, eu preciso eliminar. E quando eu estou me alimentando, estou conversando com vocês sobre alimentação, então a minha excreta, ela vai ser classificada como fezes, tá bom? Na respiração, a excreta nossa é o gás carbônico. Lembra que a gente libera o gás carbônico na respiração? Mas ela é uma excreta. E uma outra excreta que eu elimino do meu organismo também é a urina, tá bom? Então, classificando aí as excretas, nós temos fezes, nós temos o gás carbônico, que é eliminado pela respiração, e a urina também, que elimina também substâncias pela urina, tá bom? Para mostrar para vocês ainda um resumo bem mais categorizado, eu trouxe para vocês uma tabelinha, para que vocês entendam que esses alimentos, nos nutrientes, eu vou ter carboidratos. Qual é a função principal? Função energética. E onde eu consigo, professora, as funções energéticas? Nas frutas, doce, massa, pães, refrigerante, tá bom? Lipídios, função energética. Frituras, bacon, maionese, gema do ovo, amendoim, castanha de caju, óleos e azeites, tá? Já são lipídios, tudo bem? E aí eu trago para vocês uma outra classificação de nutrientes também. As proteínas, tem uma função construtora. A carne, tá bom? Em geral, toda a carne tem proteína. Clara do ovo tem proteína, leite, soja. E os sais minerais, professora? Aonde eu consigo esses sais minerais? Que tem uma função reguladora do meu organismo. Ele regula a função no meu organismo. Aí tem a água, tem o leite, derivados vegetais e temos as vitaminas. Ela também tem uma função reguladora no meu organismo. Leites, derivados de leites, peixes, ovos, também eu consigo as vitaminas. Tudo bem? Vamos para as considerações finais da aula de hoje?
Para as considerações finais de hoje, eu vou pedir que vocês façam uma releitura do nosso assunto de hoje, tudo bem? Alimentos e excreta. Peguem os livros, façam uma leitura, vejam depois as classificações desses alimentos, a categoria de carboidratos, lipídios, as vitaminas, sais minerais. Mas uma coisa que eu preciso pedir, tá bom? Dos pais e responsáveis das nossas crianças. Nós estamos em uma situação de pandemia, nós estamos com estudo em casa e eu preciso que vocês observem bem essa dedicação dos nossos filhos, né, dos seus filhos também, a esse estudo em casa. Nós precisamos acompanhar esse estudo, né? E aí nós vamos também pedir para que vocês ajudem os filhos de vocês a encontrar o assunto, a ter um ambiente tranquilo para fazer esses estudos, para assistir às aulas, tá bom? Nós pedimos muito que vocês apoiem as nossas crianças nesse momento. Para nós é muito importante, né? Porque assistir a aula, ela te dá uma condição de você fazer um resumo da aula. Você entende o que o professor conseguiu trazer, você entende o conteúdo, mas nós vamos pedir a vocês que vocês também apoiem em outras leituras. Nós precisamos que vocês também façam as leituras, façam a revisão dos exercícios que nós colocamos para vocês, né? Trouxe 2 atividades. Se vocês não conseguiram pontuar, acertar a questão correta, revisem de novo, tá bom? Façam uma revisão do conteúdo, isso é muito importante. E aí nós vamos ficar aqui tranquilos e esperando que nós vamos nos encontrar na próxima aula, tudo bem? Um abraço a todos!